No dia 4 de março de 1946, uma segunda-feira de carnaval, o lavrador João Prestes Filho decidiu sair para pescar com seus amigos. Mas quando ele voltou para sua casa, algo terrível aconteceu. Rala, rala, Kifko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. Toda vez que eu tô com vocês, eu me sinto muito feliz. Muito obrigado por isso, tá bom, pessoal? Bom, para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E, pessoal, não esqueçam também de estar me seguindo nas minhas redes sociais, porque lá vocês vão estar me conhecendo um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Agora, recados dados, sem mais delongas, e vem comigo para a nossa história de hoje. Na ufologia mundial, a década de 40 ficou estabelecida como sendo a era moderna dos discos voadores, visto que foi um dos períodos em que mais OVNIs foram avistados, com destaque para os incidentes de Mantell e Roswell. Em 1946, enquanto o mundo inteiro falava sobre os escombros deixados pelo poder destrutivo da Segunda Guerra Mundial, na pequena cidade de Araçariguama, a 70 quilômetros de São Paulo, a preocupação era totalmente outra. Em 4 de março daquele mesmo ano, uma segunda-feira de carnaval, o lavrador João Prestes Filho, de 44 anos, decidiu que o dia estava ótimo para reunir 3 amigos e ir pescar no rio Tietê, que naquela época, pessoal, era limpo, tá? Não era como está hoje. Então, ele avisou sua esposa, Silvina Lunes Prestes, de que voltaria tarde, mas ela não se importou, pois iria para um bloco de carnaval ali da sua rua com a sua família. Após um dia movimentado, João voltou para casa por volta das 7 da noite e a encontrou vazia e escura, e cansado resolveu tomar um banho. A caminho do banheiro, ele relatou que um clarão surgiu de algum lugar, atravessando os cômodos da construção e atingindo-o em cheio. Imediatamente, João sentiu o corpo inteiro queimar, da cabeça aos pés. Desesperado e sem conseguir encostar em nada de tanta dor, ele abriu o trinco da porta com os dentes e correu descalço pela estrada até a casa de Maria, sua irmã. Na rua mesmo, João gritava com tanta força a seguinte frase: a luz, clamando por socorro. Tremendo e chorando, João teria se largado na cama da irmã. De acordo com o depoimento de seu primo, Virgínio Francisco Alves Malaquias, delegado da cidade, rapidamente chegou na casa para interrogar o homem sobre o que havia acontecido de fato, apesar de seu profundo tormento. Então, João disse ao delegado que não era nada desse mundo, e sim uma coisa invisível, antes de ser encaminhado ao hospital de Santana de Paraíba. Virgílio acreditava no primo, já que seu estado era horrível, pessoal. João era branco e ficou com a pele toda torrada. As mãos e o rosto foram os que mais queimaram. O rosto até assou de tanta queimadura. Já o cabelo não queimou, nem a roupa. Após 9 horas internado em estado grave, João Prestes Filho morreu no hospital, infelizmente. De acordo com o laudo da autópsia, as queimaduras de 3º grau no corpo de João foram causadas por querosene ou qualquer outro combustível. Também não havia sinais de fuligem e os pelos ou roupas não haviam sequer sido chamuscados. Apenas as regiões expostas do corpo foram atingidas, como cabeça, pescoço, mãos e membros inferiores. Por isso, o legista descartou a hipótese de queimadura por líquido em alta temperatura, pois muito dificilmente outras áreas não teriam sido afetadas por respingos. Além disso, pessoal, as partes acometidas pelas queimaduras estavam enrugadas, encolhidas e até rachadas, e se desprendendo dos membros,
e o corpo não tinha cheiro de queimado, e nem a qualquer substância, que era muito estranho. Os exames ressaltaram que não havia resíduos de álcool no organismo do homem e nem de droga e nada parecido. Na certidão de óbito de João, constava a causa da morte como queimadura. Contudo, em 13 de janeiro de 1998, o cartório de Santana de Parnaíba, expediu novamente o documento e registrou que a causa da morte foi colapso cardíaco e queimadura generalizada. No entanto, a pergunta que sondava a todos era: o que realmente atingiu João? A casa do homem ficara intacta e apenas ele havia sido afetado, nada mais. Seu estado lembrava o de alguém exposto à radiação, porém seus órgãos não haviam sido prejudicados. E sim, de fato, se tratasse de uma onda radioativa, as vestes não teriam servido como barreira. Além disso, que poderia ter provocado o raio. De onde poderia realmente ter vindo? A comunidade ufológica rapidamente se apossou do caso para tentar encontrar alguma explicação que fizesse sentido, uma vez que o fenômeno tinha todas as características de algo da natureza extraterrestre. Contudo, a investigação acabou causando polêmica entre ufólogos que acreditavam que esses seres faziam parte de uma corrente angelical, ou seja, que seriam anjos salvadores da humanidade e que não queriam o mal de ninguém. Do outro lado, porém, enxergava-os como uma inteligência avançada que vaga através do espaço, procurando consciências e vidas em outros planetas para poder estudá-las ou até mesmo fazer um processo de colonização. Os que defendiam a ideia pró-humanidade afirmaram que investigaram o caso de João Prestes Filho e concluíram que tudo não passava de um acidente ou até um crime. Os contra a humanidade, por sua vez, alegaram que o incidente poderia ter sido um ataque extraterrestre, mas que não tinham evidências suficientes para provar isso, né? E tampouco sabiam explicar o motivo de aquilo ter acontecido. Na verdade, até hoje, pessoal, ninguém conseguiu esclarecer o caso. Os habitantes de Araçariguama, no entanto, seguem avistando bolas de fogo atravessarem o céu quando anoitece e cada um tem uma história diferente para contar sobre o fenômeno. Mas, de todas as histórias, a conclusão sempre é a mesma. Isso não é daqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês acreditam que isso realmente aconteceu, ou se vocês acreditam, qual parte que vocês acreditam. Será que realmente foi extraterrestres? Será que realmente foi esses seres de outro planeta? Ou será que foi uma radiação, sem ali ninguém saber? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, tá bom? Um forte abraço a todos, um beijo. Muito obrigado por todo o apoio e por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um. Que Deus sempre ilumine vocês, que vocês passem uma ótima semana. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, que eu não posso esperar para estar com vocês novamente. Beijo, meus amigos. Amo todos vocês. Fui!